Certo de hoje é uma edição especial. Teremos quase 1 hora de programa, né? Diferente do tradicional, de meia hora durante a semana. E é especial também porque é dedicado às mulheres empreendedoras. Nós vamos falar hoje de gestão, trazendo a história de uma empreendedora de sucesso, uma jovem empreendedora que trabalha num universo muito masculino e, ao mesmo tempo, muito inovador, do mercado de games. Está aqui comigo Cíntia Rodrigues. Cíntia é cofundadora da Gabi. É assim que se pronuncia, né? É GW4 e a pronúncia é Gabi. Eu quero que você me conte mais. Oi, Cíntia. Seja muito bem-vinda aqui ao programa. Oi, Sebastião, tudo bem? Olá, pessoal de casa, um prazer estar aqui, uma honra, muito obrigada pelo convite e muito honrada também de representar tantas mulheres incríveis nesse meio aqui. Muito bom, muito obrigado a você pela disponibilidade de conversar com a gente, trocar ideia aqui, vamos elevar essa semana do Dia Internacional das Mulheres, né, marcado para as mulheres, para comemorar, para trazer questões também que a gente precisa discutir mais. Mas aí a gente vai conversar com você hoje falando dessa sua inserção num mercado aí tão diferente, até eu diria, tão moderno, que é o mercado dos games, né? Antes de entrarmos na conversa propriamente, quero conhecer um pouco mais da sua trajetória, né? De onde vem essa sua paixão por games, qual foi a sua trajetória de trabalho e o trabalho que você desenvolve hoje na Gabi. Me conte o que é a Gabi também. A Gabi é uma empresa criada por gamers e para gamers. A gente foca nas empresas não endêmicas, por exemplo, um grande banco, ou pessoal da saúde, ou qualquer coisa relacionada que inicialmente não teria nada a ver com games, mas a gente consegue, com a nossa equipe, com o nosso time e as ferramentas que a gente tem disponível hoje, de fazer a comunicação certa dessas empresas para o universo gamer, né? Que vou até brincar aqui para todo mundo se identificar. Às vezes as marcas acham que os gamers passam 24 horas por dia jogando. E, gente, a gente compra roupa, a gente anda de carro, a gente abastece carro, a gente compra tênis, a gente escova os dentes. Então, oportunidade para todas as marcas tem. Basta fazer direito. Mas me conta, e aí, a sua paixão pelos games surgiu desde criança? Como é que foi essa sua trajetória até chegar a CEO da empresa? Desde pequenininha eu já gostava, sempre fui muito apaixonada por tecnologia, inovação. Eu lembro quando eu era muito pequena, assim, 6, 7 anos, na noite anterior das provinhas da escola, eu lembro como se fosse ontem, eu falava: mamãe, eu vou jogar porque estarei treinando meu cérebro, porque amanhã irei muito melhor nas provas. E né que dava certo? E também né que hoje até tem estudo sobre isso. Então a gente vê muitos games como treino de cérebro, como cooperação, como trabalho em equipe. Isso é tudo, são todos argumentos que a gente usa para também a apropriação das marcas e tá fazendo muito sucesso. São ferramentas, né? O uso da tecnologia pela gamificação. A gente tem falado de gamificação aqui também, em outras oportunidades já. Mas aí eu queria trazer aqui realmente a experiência sua no mercado. Como é que é esse mercado hoje? As empresas estão atentas para isso? Do quanto é importante essa forma quase que lúdica de lidar talvez com gestão, né? Talvez não com gestão mesmo, com processos dentro das empresas. Como é que a gente tem trabalhado isso hoje nas empresas aqui no Brasil, em todos os níveis? Não, exatamente, né? Até um tempo atrás, até engraçado, que muitas marcas achavam que trabalhar com games era fazer só publicidade para crianças. Não, gente. A mesma criança lá atrás que brincava antes das provinhas, hoje é dona de um negócio milionário, dentro de uma indústria bilionária. Então, não dá para apagar todo esse histórico, né? E hoje em dia as empresas, principalmente as que a gente conversa, algumas já entendem, eu diria que 50% das empresas não endêmicas, até dando um disclaimer, né? Endêmico é tudo aquilo que está dentro, aquilo que já faz parte da nossa indústria, que é dos games, por exemplo. Telefonia, periférico, telas, coisas relacionadas ao jogar. E quando eu falo de empresas não endêmicas, são empresas que inicialmente não foram feitas para jogar, mas para jogar eu preciso estar vestida, né? E então a gente consegue
fazer os laços entre as empresas. E para jogar eu preciso ter um cartão de crédito, para jogar eu preciso comprar os materiais, comprar os itens que são necessários, tanto na vida real quanto no jogo. Então, a gente consegue fazer interações e projetos bem bacanas para todas as marcas. Mas, ainda assim, existem algumas que não entenderam, ainda estão lá em 1900, né? Mas uma boa parte do nosso trabalho não é só vender, não é só fazer projeto, e sim ensinar. Tem alguns dos produtos que a gente oferece que são as consultorias, as mentorias para os próprios empresários e para os seus funcionários, para toda a sua equipe, porque eles precisam defender a ideia também internamente. Mas uma vez que eles fazem o projeto e entendem que funciona, não largam mais. E onde mas há alguma resistência ainda? É uma questão cultural? Como é que a gente está também em relação a outros países? Então, o Brasil é um dos maiores investidores. Quando eu falo investidores, assim, é um dos países que mais investe e gasta dinheiro com jogos. Tá ali pau a pau, Estados Unidos, China, Brasil vem logo na sequência também, e é um dado super interessante porque ainda existe muito a ser explorado. Quando a gente fala de publicidade nos games, obviamente Estados Unidos está muito discrepante da posição do Brasil, mas as pessoas jogam e as pessoas estão ali, aquela audiência existe, ela basta ser explorada da forma correta. E claro, né, muito se concentra aqui em Rio e São Paulo. Eu sou natural de Maceió, mas hoje trabalho aqui em São Paulo. Nosso escritório fica na Vila Madalena, com muito orgulho, muitas paredes coloridas aqui da Vila Madá, a gente gosta bastante. Mas é isso, muita educação, sabe, Sebastião? Muita resistência, principalmente dependendo dos jogos. Quando a gente fala em jogo mobile, falam casual, nem é gamer. Mas tá, gente? Não existe quem seja mais gamer ou menos gamer porque joga mais horas ou menos horas, ou porque tem um PS5 que é mais caro do que quem joga no mobile, ou quem joga no computador. Existem oportunidades para as marcas em todos os territórios. E isso precisa ser muito bem definido, porque às vezes a comunicação, né, que é para um jogador mobile não vai ser a mesma comunicação para um jogador do Xbox, por exemplo. E a gente está aqui para ajudar nisso. Muito bom. Em que setores dentro das empresas se pode aplicar, ou em todos, a gamificação? Se pode trabalhar processos com mais eficiência usando da gamificação? Engraçado que você chamou no ponto da gamificação, é inclusive um dos nossos produtos aqui. A gente também consegue oferecer dentro da Gabi toda uma estrutura de gamificação. Isso funciona muito para vendas. Dando um exemplo assim, superficial, super básico para todo mundo entender. Quando você constrói um produto de, eu vou comprar, mas eu também vou oferecer para que outras pessoas comprem também o meu círculo de amigos, que façam uma viagem juntas. E eu vou oferecer benefícios para esse usuário que comprou, que chamou outras pessoas. Isso já é gamificação. As pessoas acham que é algo mega complexo. Não, mas gamificação tem que ter alguns pilares, né? De diversão, até competição entre eles, algo sadio, e coisas que a gente consegue beneficiar todo o grupo. Quero entender um pouco mais desses pilares, mas a gente vai deixar essa conversinha um pouquinho para depois, porque eu estou ainda nessa história da conceituação, de entender um pouco, e aí quero voltar para a sua história mesmo, porque você também acabou abrindo aí um caminho, né? Uma mulher trabalhando com um universo muito masculino. Como é que foi isso? Né? Em que pontos você se diferencia ou não precisa ter diferenciação nenhuma? Basta que tenha habilidade, busque conhecimento. É claro que você tinha todo um atrativo, né? Você disse que gostava desde criança e descobriu nisso um potencial. Mas aí, você conquistou muito neste mercado, né? Felizmente, pela sua competência. Como é que foi essa conquista aí? Como é que se deu? Sabe aquela brincadeira, Sebastião, de que não é uma linha reta que liga dois pontos, né? É uma linha meio bagunçada, mas isso que faz o legal e que faz a gente se diferenciar, né? A minha história, ela vem muito mesclada com várias áreas. E até isso que eu acabo chamando atenção pra galera que quer trabalhar com o universo de games e esportes. Eu
Eu iniciei a minha vida acadêmica fazendo física. Hoje nada a ver, né? Mas eu sempre fui muito apaixonada por matemática, por cálculo. Eu iniciei o bacharelado em física lá na minha cidade, na UFAL, na Universidade Federal de Alagoas. E eu era uma mini cientista, de fato. Dava aula de reforço de matemática, dava aula no laboratório, fui criando toda a minha sinergia nerd, se a gente pode dizer assim, né? E lá mesmo, como eu estava sempre rodeada de nerdinhos, todos os meus amigos eram o pessoal da computação, da matemática, da física, da química, eu comecei a jogar LOL, né? Que antes eu jogava mais jogos simples, jogos que não eram de esportes. E lá foi onde os meus colegas me abriram os olhos para os esportes. E é aí que mudou tudo na minha vida, Sebastião. Eu comecei a jogar League of Legends, que é um dos jogos mais populares no Brasil. E o League of Legends existe um campeonato brasileiro. Sabe o Brasileirão de futebol? É a mesma coisa. Tem tanto nacionalmente, em cada país, globalmente. E as oportunidades das marcas, assim, são patrocínios milionários, coisa que às vezes quem não está dentro da bolha não entende, mas vamos dar só uns exemplos. Santander, Heineken. Então, são marcas que estão apoiando o cenário, especificamente nesse jogo. Mas a minha vida mudou por completo, que principalmente por eu ser uma das únicas meninas na minha turma de física, as coisas não estavam ficando tão legais. Quando a gente fala em assédio, ou a gente fala quando a gente parece que aquilo não é o nosso lugar, é muito complicado de seguir em frente. Mas eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, eu até fazia parte do Grêmio Estudantil de Comunicação lá da minha universidade, e eu falei, nossa, eu gosto disso. Posso seguir num caminho mais tranquilo e de paz na comunicação. E, Sebastião, você não sabe, eu me mudei para Argentina, rapaz. E lá na Argentina, é isso, vai mudando, é um plot twist a cada momento, né? Eu me mudei para Argentina, eu me casei com meu melhor amigo virtual, isso também é um ponto importante. Ele é muito gamer também, a gente conversa muito sobre games em casa. E, enfim, casamos, nos mudamos para a Argentina. Lá na Argentina eu iniciei comunicação social. Poderia ser jornalista hoje, mas não segui por outro caminho. E o mais interessante é que eu comecei a faculdade sem saber falar fluente em espanhol. Mas é um outro ponto que eu destaco, que a gente tem que meter a cara. Mesmo quando a gente tá com medo, a gente vai com medo mesmo. Mesmo que a gente não ache que seja 100% de todos os pré-requisitos, a gente tem que começar, porque a gente vai se desafiar tanto, a gente vai aprender tanto, isso vai ser tão importante, a gente vai adquirir novas skills do que se fosse básico, fácil e tranquilo. Lá em Buenos Aires, eu morei 3 anos lá na Argentina, e lá é uma cidade muito artística, muito calorosa, muito adepta ao teatro. E eu falei, gente, eu quero melhorar minhas comunicações, assim. Já jovem, eu já me imaginava dando palestra para milhares de pessoas e eu sabia que eu precisava me preparar para isso. Então, eu fui adquirindo skills, né, habilidades em cada coisa que eu podia aprender a mais. Eu comecei a fazer aula de teatro de improviso. Agora, você imagina, Sebastião, fazer espetáculos de improviso de uma língua que eu não dominava 100%, mas eu tinha que fazer o meu show no palco. E isso me preparou tanto para a vida, para as aulas que eu dou hoje, para as mentorias que eu dou hoje, para conversar, para vender. Então, me ajudou demais. Às vezes as pessoas perguntam, né? Qual faculdade eu tenho que fazer para trabalhar com games? E eu tento abrir os olhos da galera, porque não é só a faculdade. A faculdade é muito importante, mas que outras habilidades? Às vezes o seu hobby pode te ajudar também a adquirir novas skills para o seu trabalho. Enfim, fiz lá só esse curso, fiz outro curso também de apresentação de TV. Você vê que talvez eu queria ser jornalista, hein? E depois retornei para o Brasil. Exato, quem sabe? Estou aqui, né, na TV. E depois de 3 anos, por questões econômicas da Argentina, vocês devem saber muito bem, eu
eu pedi transferência para o Brasil. Enfim, lá eu já trabalhava com publicidade, já trabalhava com mídia. Voltei para o Brasil e me formei na faculdade de teatro. Mas eu já conto mais lá para frente. Olha só, mas muito curioso imaginar essa menina de física, nerd, como você diz, e virou uma atriz. E aí tem muito para ensinar para a gente. Eu tenho 2 blocos ainda para a gente conversar um pouco mais. Que bom que tem ainda 2 blocos. Quero sugar um pouco mais dessa sua experiência, falar dessa sua coragem também e vontade de enfrentar com medo, mesmo com medo. É por aí. Vamos fazer um intervalo rapidinho, nós dois vamos descansar um pouquinho e para quem está em casa também, mas a gente volta com o segundo bloco do Rumo Certo já, tá bom, Cíntia? Continua aqui comigo. E você de casa também, continue com a gente aqui no Rumo Certo, a gente volta já. De volta com o Rumo Certo, você está acompanhando com a gente uma edição especial hoje, especial pelo tamanho, mas muito mais do que isso, porque é especial também na semana que comemora-se o Dia Internacional da Mulher. E o assunto de hoje também é um assunto especial. Está com a Cíntia aqui comigo, lá de São Paulo, né? Cíntia motivadora, que conta a história dela, que já fala de empreendedorismo ali na veia e de iniciativas. E eu estou empolgado para conhecer ainda mais da sua história, trazer essa história para cá com todo o seu conhecimento, para que sirva de inspiração também para outros empreendedores e empreendedoras, independente do gênero. A gente está aí na vida, no mercado, para ser feliz e trabalhando também e empreendendo também, né, Cíntia? E aí fico muito feliz mesmo de ver toda essa sua trajetória de tentativas, de iniciativas, mais do que isso, de vivência, né? Você saiu lá da física, né? Completamente exatas e fluiu aí, foi pelo jornalismo, pela comunicação e foi para o teatro e está aí com gamers, trabalhando com gamers, que é um mercado fortíssimo hoje em dia, com o uso da tecnologia, ensinando e ao mesmo tempo ajudando muito, né, Cíntia? Isso é que é interessante. Me fale mais um pouquinho disso, assim, do quanto é importante a gente trazer para as empresas essa visão, primeiro sim, de que o que vale é a competência nossa ali, né? É o trabalho que se faz. Não há um setor mais masculino, menos masculino, mais feminino, menos feminino, né? Podemos fazer de tudo desde que tenhamos competência para isso, né? Importante que as empresas entendam isso. Eu digo isso porque o game, você que é do game especificamente, ganhou muito crédito com isso e passa muito isso nas consultorias, não é? Como é que é quando você tem contato com as empresas, nas palestras que você dá também? Como é que tem sido a receptividade das empresas e a adoção mesmo de tecnologias que usem do gamer aí como uma ferramenta? A gente, de certa forma, falou isso lá no primeiro bloco, mas queria trazer um pouco mais para ressaltar o trabalho de consultoria que você faz hoje. Há uma demanda grande de empresas por isso, né, Cíntia? Muito. E o mais interessante é que as empresas entendem que eles ainda não entendem tanto. Isso acaba facilitando o nosso trabalho, né? Porque muitos, às vezes, pensam: eu tenho uma pessoa da minha equipe que joga, ela vai me ajudar. Às vezes, só isso não é suficiente. Ter todo o aprendizado, ter todo o conhecimento técnico e a minha formação e experiência corporativa vem muito disso, né? Vem muito da publicidade, de fazer publicidades certas. Passei por algumas multinacionais, tanto no Brasil quanto no tempo que fiquei morando na Argentina também, adquiri experiências maravilhosas para minha vida. E até puxando para o lado do empreendedorismo, a gente não precisa esperar abrir a nossa empresa para ser empreendedora. Dá para ser empreendedora mesmo sendo CLT. E nem vou falar aquele clichêzão de dor de dono. A gente não precisa ter dor de dono se a gente não é dono, mas a gente é dono da nossa carreira, do nosso futuro. E isso foi importantíssimo, até volto um pouco na minha história para ajudá-los de certa forma, porque eu me sinto muito empreendedora de mim mesma desde sempre.
uma das empresas que eu trabalhei, muito forte na publicidade, mas eles estavam observando um caminho, isso alguns anos atrás, eles já estavam observando um caminho do potencial de incluir os games na publicidade. E eu falei, esse é o meu momento de brilhar. Não posso perder essa oportunidade por nada no mundo, porque já era um sonho meu trabalhar na indústria dos games. Não imaginaria que teria proporções tão grandes como tem hoje e fico muito orgulhosa disso. Mas surgiu essa oportunidade, eu já era diretora de produtos e quando surgiu essa oportunidade de dar um destaque mais aos projetos de games, eu agarrei com todas as forças. Comecei a escrever artigos sobre isso no LinkedIn, uma ferramenta que me ajudou muitíssimo. Conversava com as pessoas, me disponibilizava a participar de talks sobre isso, a ensinar outras pessoas. Então, Sebastião, foi crescendo até de uma forma bem orgânica, porque é algo que eu estava apaixonada e surgiu a oportunidade dentro da empresa que eu já trabalhava. Então isso, juntando com todas as skills malucas da minha trajetória, foi me tornando uma empreendedora nata. Uhum. Como é que você tem visto a participação, inserção e até, é uma palavra que não é muito legal de usar, mas ela é preciso aqui, o empoderamento mesmo das mulheres em vários mercados, em várias áreas de trabalho, né? Você tem toda essa sua experiência para contar, mas eu digo até nos games, tem muito mais meninas trabalhando com isso, ou melhor, tem muito mais profissionais competentes trabalhando com isso, independente do gênero, mas eu digo para as mulheres, essa é particular, né? Você tem visto esse também crescimento maior? A gente está entendendo que é preciso fazer valer o que você entende que é interessante, que é legal, que é o meu potencial, como você disse. Você sabia que podia fazer e que essa era a minha hora, como você falou. Tem muita gente já descobrindo qual é a sua hora? Olha, se não tiver, vamos botar um despertador para descobrir as horas de todo mundo, gente. Não perde as oportunidades, né? A gente sabe que não são todas as pessoas, obviamente, que vão ter oportunidades como eu tive, mas quando elas aparecerem, esteja pronto. Esteja sempre pronto ou pronta. Trazendo alguns dados aqui. Hoje, quando a gente fala de jogos mobile, por exemplo, jogos mais casuais, aqueles que você joga na fila do banco, sabe? A maior parte são mulheres. Quando você fala de jogos de console, de PlayStation, de Xbox, de PC, a gente traz uma maioria para os homens. E isso também é refletido na indústria, infelizmente. Por exemplo, quando eu vou num encontro de networking de pessoas que trabalham com os games, por exemplo, eu sou lá uma das únicas meninas. Principalmente quando a gente fala de pessoas que já têm um C-level, já estão mais acima nesse momento de carreira, né? Cada vez a gente vê menos mulheres. Mas quando a gente cria um evento que seja mulheres nos games, a gente consegue encontrar essas meninas. Eu tenho um network repleto de mulheres incríveis, que até tem cargos globais. Por exemplo, a Bruna Soares da Ubisoft, que é minha amiga, ela é Global Partnership de uma das maiores publishers do mundo. Tem as meninas da Riot, tem as meninas de um canal de TV que é só para games. Enfim, tem muita mulher construindo o seu momento aqui, mas às vezes elas não se sentem convidadas a sentar na mesma mesa, sabe, Sebastião? Isso eu tenho sentido na pele. Quando a gente faz encontro de mulheres empreendedoras, elas existem porque elas se sentem acolhidas. Mas quando a gente fala de, vou fazer um encontro de CEOs, um encontro de diretores, às vezes o ícone desse convite são dois homens. Os papos são só de homens. Então, às vezes, a gente não se sente tão pertencida a esses ambientes. Mas a gente está mudando isso, porque eu vou e me meto e entro e é isso, meninas. Talvez nem em todos os lugares a gente se sinta acolhida e convidada, mas a gente tem que entrar com os dois pés na porta, porque quanto menos a gente se vê naquele lugar, menos as próximas gerações vão se ver nesse lugar. E um outro ponto também, a gente só muda quando a gente tem mulheres na liderança. Por exemplo,
Todo mundo já deve ter visto algum game que a armadura do personagem masculino era completamente tapado, até a cara, você não via nada. Mas aí quando você faz esse mesmo raio-x para uma personagem feminina, às vezes é sexy, com decote, com saia. Gente, que armadura essa vai proteger na vida real, né? E para mudar isso, às vezes as pessoas que já estão acostumadas não percebem, mas é necessário uma mulher ser a chefe de designer desse desenho, dessa roupa, desse vestuário, dessa skin. Então, é preciso ter mulheres na liderança para que tenham mais mulheres com ela. Por exemplo, hoje na minha empresa, 80% dos meus funcionários são mulheres. Aí graças a Deus a gente tem Cíntias para mostrarem aí que é possível, né? Não, você fala desse estereótipo que se cria, né? Até a gente vê isso nos personagens dos heróis do cinema, os heróis dos quadrinhos, né? Batman, Homem-Aranha são cobertos, a Mulher Maravilha, ela não é totalmente coberta, né? Enfim, tem toda uma leitura que precisa se estudar, né? Mas eu gosto muito dessa questão da postura mesmo do profissional e da profissional mulher, pela competência que ela tem, né? Se colocar como, né? Por mais que ainda tenhamos muitas barreiras para serem superadas, né? Ainda há um machismo, sim, estrutural, mas é preciso, sim, que esse poder venha mesmo quase que de dentro, eu diria, mas é o poder que se tem de que não há lugar que eu não possa entrar, né? Eu digo, enquanto mulher, não há lugar que elas não possam entrar e mostrar a competência. E, aliás, tem questões muito específicas, muito particulares, competências também muito particulares, né? Até de visão, até de sensibilidade, enfim, que é também característica do gênero nesse caso, né? Que pode ser ressaltado, né, Cíntia? Tem um pouco disso também no trabalho com games? Não, totalmente. Até, por exemplo, essa visão de como que a gente se vê nos jogos. É só uma mulher que sente na pele o quanto que tá errado isso, né? E o quanto que a gente consegue ajudar a consertar até pela visão da sociedade quanto a isso. Mas a gente tá mudando esse jogo, sim. Ah, que bom isso, que bom. Cíntia, há alguns setores, ou algum setor em específico lhe chama mais atenção, que tem usado a gamificação ainda com mais eficiência já? Isso é bastante democrático para todos os segmentos? Como é que você tem visto isso dos clientes que você atende, das demandas que lhe procuram nas consultorias? Sim. Já trazendo pelo lado de fazer a publicidade em games, né, diretamente, todos os setores são extremamente bem-vindos. A gente está vendo uma busca muito forte, principalmente de casas de apostas. Porque, por exemplo, você consegue apostar tanto em esportes quanto em e-esportes, em games. Muito do mercado financeiro também está apostando muito nos games. E esses são os meus destaques principais. O entretenimento como um todo, lançamentos de filmes, querem muito buscar também o pessoal dos games, streamers, que são as pessoas que o seu trabalho é todos os dias abrir o computador, entrar no seu jogo preferido e transmitir esse jogo para milhares de pessoas. E Sebastião, tem pessoas assim que entram na lista da Forbes só por jogar, só por transmitir os seus jogos. Então, é um mundo, assim, é de fato uma nova profissão. Na verdade, você tem diversas profissões, né, quando você fala do universo dos games. Tem a pessoa que joga, que transmite o seu jogo. Tem o coach, que é o treinador dos times, que faz a pessoa jogar um pouco melhor. Tem psicólogo especialista em esportes, nem sei se vocês sabiam. Tem fisioterapeuta especialista em esportes, né, esportes eletrônicos. Afinal, nós gamers, a gente passa muito tempo sentado na frente do computador, ou do PlayStation, ou do Xbox, enfim, qualquer periférico, qualquer console dá pra gente fazer. E a gente tem algumas necessidades especiais que talvez outras profissões não tenham, né? Melhorar aqui a mão, ter uma alimentação mais saudável. E já até briguei com ministra sobre isso, mas a gente faz o nosso direitinho também. E existem acompanhamentos, existem os times, né? Até resgatando o que eu falei lá atrás,
igual Brasileirão de futebol. Tem a mesma coisa com times que jogam alguns jogos eletrônicos, como League of Legends, Valorant, Counter-Strike, e tem as marcas que patrocinam esses jogadores, esses times. E sabe outra coisa que é super semelhante ao futebol? Até compra e venda de jogadores, sabe? O cara começou no Santos e foi pro Real Madrid. Às vezes começa numa organização de esportes pequena, vai lá para fora ganhar milhões apenas por jogar videogame. Cíntia, agora sim, a gente trabalhando, falando de empreendedorismo, né, e enquanto empresários, temos que ser um pouco pragmáticos também e a gente quer sempre ver resultados e resultados quase que imediatos, né? Como é que é possível mensurar os resultados de um trabalho feito em gamificação numa empresa? Sei lá, no RH talvez, lá nos estoques. Mas é preciso metrificar isso para que talvez você convença um cliente seu de que é importante ele adotar lá um sistema de gamificação. É possível isso hoje, né? A tecnologia ajuda, né? Mas como? Como se dá isso? Isso. Quando a gente está falando de publicidade nos games especificamente, a gente está falando de publicidade. E dentro da publicidade, dependendo de cada objetivo de negócio, se é um awareness, um branding, para que aquela marca seja mais conhecida ou para que aconteça mais conversão. E quando a gente está trabalhando no universo dos games, tem infinitas possibilidades. Eu posso apoiar, patrocinar uma organização de esportes, eu posso colocar o meu anúncio dentro do cenário de um jogo, por exemplo, eu posso apoiar algum evento físico e para cada uma dessas frentes a gente tem algumas formas de mensurar. Por exemplo, vamos supor que eu queira impactar apenas pessoas que foram no Rock in Rio Gamer, pessoas que foram fisicamente naquele lugar. Através de algumas tecnologias que rastreiam o nosso celular, eu consigo entender a hora que as pessoas estavam e impactar elas com uma nova publicidade, seja no computador, seja no celular, e mensurar tudo isso, mensurar quantos impactos foram retornados, quantos cliques, quantas pessoas conseguiram se cadastrar no site ou até realizar uma compra de fato. Mas tudo isso a gente consegue rastrear com tecnologia. Através de algumas ferramentas também de stream, né? Quando você transmite os seus jogos, a gente também consegue extrair todos os relatórios. Existem algumas pesquisas com muita credibilidade aqui no Brasil e fora. No Brasil, eu indico bastante a PGB, que é uma das maiores referências. Lá fora também tem dados da Newzoo, que são muito competentes mundialmente. E todas as nossas decisões e construções de projetos são baseadas em dados. Então, até resgato lá atrás o meu passado em física. Hoje eu trabalho com comunicação, mas a gente usa muitos dados, muitas estatísticas para guiar todas as nossas decisões e sim para construir e entregar um relatório super completo para o cliente no fim da campanha. Ótimo. Então, eu queria que você trouxesse um exemplo aqui para mim, talvez, de uma empresa que você tenha atendido, tenha vivenciado, que está trabalhando, que mostrou isso, que mostrou o resultado, do quanto a gamificação fez diferença lá na gestão, enfim, lá na produtividade dessa empresa. Claro, a gente trabalha muito forte, por exemplo, com uma fintech, uma empresa do mercado financeiro de cartões de crédito, que é a Digio. E o objetivo do Digio, do Banco Digio, era ser fortes no apoio ao mercado feminino. Internamente, nós temos alguns times de esportes compostos apenas por mulheres. São mulheres incríveis que participam de campeonatos mundiais representando o Brasil. E a gente conseguiu construir toda um storytelling muito bem costurado de início, meio, fim, e não tem fim, na verdade, porque é uma construção diária, e a gente conseguiu fazer tão bem que hoje esse banco, por conta das nossas campanhas, dos nossos projetos tão bem estruturados, hoje esse banco ele é muito conhecido por apoio ao cenário feminino.
Então, as pessoas, os executivos do banco são chamados para dar palestras e para dar entrevistas sobre como é um banco que apoia o cenário feminino. E a gente consegue mensurar isso também através das nossas plataformas de mídia, a gente consegue entender até quanto que aumentou a emissão de cartão de crédito, aumentou o pedido de abrir novas contas, porque a gente consegue rastrear absolutamente tudo. Todos os links que são colocados em posts de rede social, em stream, em anúncio, a gente consegue entender e saber que foi daqui. Mas aí o banco mesmo trabalhou também com essa plataforma, com os seus colaboradores, para entender a importância disso? Como é que se deu essa relação? Eu digo de engajamento de equipe também, nessa ferramenta relativamente nova. Isso, a ferramenta ela é para os anúncios dos games. Então, a gente não está falando de gamificação aqui, a gente está falando de anúncios nos games e inserção da marca nesse universo e como que ela pode ser feita da melhor forma possível, né? Escolhendo as pessoas certas, escolhendo os times corretos e escolhendo quem que vai falar sobre você para sua marca. E todo esse racional a gente coloca dentro dos nossos produtos por aqui. Trabalhando mais com o marketing, mais com a publicidade, exatamente. Né? Com outro viés aí também. Mas o resultado foi muito explícito, muito claro, Sim, é um resultado assim, a longo prazo, porque hoje a gente conseguiu transformar todo o branding da marca, né? E é uma marca muito parceira, além disso a gente faz um trabalho bem bacana com o Outback também, as fast foods estão muito em alta. Tem até um outro exemplo que não foi da minha agência, mas é um exemplo muito positivo. Tem o Burger King da Avenida Paulista, que ele foi completamente plotado com caras das pessoas que jogam o Valorant, jogam alguns jogos de um time que o Burger King patrocina, e é algo que está dando muito certo também, porque até quem não conhece chama atenção, quer entender um pouquinho mais. E é como a gente fura a nossa bolha, né, Sebastião? A gente sai dos games e vai para a Avenida Paulista, por exemplo. E cria identidade forte com o público daquela marca, né? No caso aí, né, dos jovens, talvez mais, sem querer ser etarista aqui também, mas, enfim, para esse tipo de empresa que é muito importante, que é um pessoal que também tem muita facilidade, muito domínio, muita habilidade já com o mundo da tecnologia, né? Isso ajuda também, né? É direcionar, né? Não, com certeza. E todas as gerações estão inclusas. Inclusive, tem até um outro exemplo da Mãe Pixel. Ela é a mãe de um jogador super famoso aqui no Brasil e ela ela dá aulas e ela tem um livro hoje de como que os pais conseguem lidar com essa geração, né? Que antigamente os nossos pais queriam que a gente fosse médico, advogado, dentista, e hoje o sonho da garotada é ser pro player, é ser um jogador profissional, ganhar dinheiro com jogos, e é algo muito possível. E é ser feliz no que quiser ser, né? No que tiver que fazer, na habilidade que tiver. Cíntia, vamos fazer mais um intervalinho? Eu quero continuar no próximo bloco, que você me fale daqueles pilares que você fez referência lá atrás, alguns pilares que a gente precisa entender para trabalhar com o game de forma profissional, né? E de tendências também. A gente tem tecnologia mudando a cada segundo. O que você espera, o que você, enfim, o que se acena de tendências aí para este mercado tão promissor como você coloca para a gente. Intervalo rapidinho, a gente vai voltar nessa conversa já, tá bom? Você de casa também, intervalo rapidinho aqui no Rumo Certo especial, edição de quase 1 hora hoje. E a gente está conversando sobre um cenário importantíssimo e muito promissor dos games, com um case de sucesso de uma empreendedora lá de São Paulo. A gente volta já.
De volta com o Rumo Certo para o terceiro e último bloco. A gente está falando hoje sobre o mercado de games, a inserção das mulheres também neste mercado. E eu tenho uma mulher com toda a experiência nisso. Cíntia Rodrigues, desde menina gosta de games, transformou nisso o negócio, né? O negócio para a sua vida, depois de ter passado por tantas outras áreas, outros setores. Cíntia, nesse último bloco, vamos afunilando, falando quase que de tendências também e de oportunidades nesse mercado, né? O quanto é importante as marcas atentarem para essa ferramenta, como ela pode ser usada, inclusive aí para a gestão do marketing, né? Da publicidade. Você fez referência a uma grande empresa de fast food que atua aqui no Brasil também. Queria que você me falasse disso, como é que as empresas têm se atentado mais para isso ou como devem se atentar mais para isso, de usar os profissionais de games para trabalhar dentro de uma necessidade, de uma demanda que tenha da empresa, trazendo talvez para a publicidade que talvez seja a maior demanda, não? Não, e excelente você tocar nesse assunto, Sebastião, porque quando a gente fala de profissionais que trabalham com os games, eu não preciso jogar. Eu posso também ter outras profissões, inclusive uma chamada para o empreendedorismo nesse universo, né? Lembra lá atrás quando eu falei que o universo dos e-sports, né, esportes eletrônicos, era muito parecido com futebol, por exemplo? Compra e venda de jogadores, até contratos com marcas, por exemplo. E quem faz isso é um advogado que se especializa na indústria dos games. Então, eu não preciso, se eu não souber nada de jogo, mas se eu sou apaixonado por esse universo, não sei jogar, também dá para fazer. Como, por exemplo, advogado dos games, e hoje tá super no hype, tá super bombando. Às vezes até arquiteto que entende de games, porque da mesma forma que os jogadores de futebol têm um espaço para treinar, por exemplo, os jogadores também de games, de esportes eletrônicos, também têm espaços para treinar, e eu preciso de um arquiteto ou arquiteta que entenda dos games, entenda que cores são melhores, para que o cérebro seja treinado de uma forma. Eu preciso de um médico que entenda quais são as necessidades de um atleta que trabalha sentado, né? Então, são diversas possibilidades de profissões. Não é só ser jogador, ou ser designer de jogos, ou ser programador. Então, a gente consegue explorar muito mais o empreendedorismo, às vezes até dentro da sua profissão atual, que pode ser considerada uma profissão tradicional, mas sempre, gente, sempre vai ter alguma brechinha para você se especializar com games, com e-sports, para também empreender nessa área, sem deixar de lado todo o seu conhecimento. Interessante, mas o que tem de diferencial que você destaca mais ali? É a questão do lúdico mesmo? É motivante trabalhar com isso? Eu digo para um médico, para um advogado, para ele usar do gamer, ou enfim, do conhecimento de games para a profissão dele. Onde é que está o grande diferencial? Tá na paixão, né? Tá na paixão, no amor a essa indústria e o conhecimento técnico, de fato. Porque, por exemplo, entendendo quais são as minhas necessidades do meu dia, aquele profissional vai conseguir fazer algo extremamente adaptado, super adaptado para as minhas necessidades, né? Ou vamos até voltar ao exemplo do advogado. Um advogado tradicional vai entender de forma geral, generalista para qualquer situação, isso é fato. Mas quando eu pego um advogado especialista em esportes eletrônicos, né, em games, ele vai entender como que funcionam algumas negociações que não são iguais, não são nada parecidas a negociações em outras escalas de outras indústrias. Ele vai entender como que funciona exatamente patrocínio com o jogador, patrocínio com o time, como que funcionam as negociações internas. Então, ele ter essas skills dele acompanhar os esportes eletrônicos, dele jogar, dele saber como que esse cliente funciona, a rotina de trabalho dele já é completamente diferente, e ele muito provavelmente vai conseguir resolver esse caso muito mais rápido. Vamos voltar até o exemplo de uma arquiteta de games. Ela sabe o que vai ser
o correto, ela sabe o que aquela geração, o que aqueles jogadores querem ver. Às vezes, se é um profissional mais tradicional, pode não chegar no ponto certo tão rápido. É como qualquer área da vida, né? Quando você se especializa, você consegue se destacar e sair na frente. E isso é muito benéfico também para as empresas. Muitas empresas de publicidade tradicional contratam a Gabi, que é a nossa empresa, para ajudá-los a fazer melhores publicidades para o foco no público gamer. Então, entendo que tem espaço para todos os segmentos da vida, até como jornalista gamer, por exemplo, que pode estar muito mais dentro das tendências e fazer um outro tipo de programa. Então, gente, eu consigo ver todas as profissões do universo que a gente consegue apontar para games, para esportes, para torneios, e vai ser todo mundo muito feliz aproveitando o seu conhecimento tradicional e aplicando dentro do seu sonho. Está disponível, né? A tecnologia tem que estar aberto para utilizá-la, né? Usar a ferramenta de forma eficiente também. Mas você comentou também, acho que no primeiro e no segundo bloco, a questão de que existem pilares também para se desenvolver, né? O trabalho em games e que as empresas devem atentar para isso, os profissionais. Queria que você me falasse um pouco mais, quais são esses pilares, como é que esses podem ser executados? Claro, é excelente você tocar nesse assunto, porque muitas marcas, muitos anunciantes ainda acham que, como não entendem do universo dos games, acham que qualquer coisa é coisa. Mas não é bem assim, né? A marca ela precisa entender qual território que ela quer atingir. Por exemplo, falando aqui de dados mesmo, mais de 40% da audiência de pessoas que jogam Candy Crush são mães, acima de 40 anos. Então, se a minha marca quer estar nos games, eu vou procurar um jogo que a maior parte da audiência seja feminina e seja mães. Quero fazer uma ação muito específica, então eu vou procurar um jogo que me acompanhe nesse objetivo de negócio, nesse objetivo de publicidade de marca. Já ao outro lado, eu quero uma coisa mais dinâmica, quero impactar os jovens que tomam energético. Então eu vou para um outro público de jogo, né? E agora, se eles querem impactar pessoas que tomam energético, fazem um jogo errado, aí vai dizer, fazer publicidade em games não funciona. Funciona, só que a marca não teve o conhecimento necessário, suficiente, para entender e para fazer uma análise, toda uma leitura de qual parte desse segmento vai funcionar. Uhum. É inteligência artificial, de certa forma, aí, né? Está utilizando... Também, exato. Está funilando, né? É a essência do empreendedorismo também, de certa forma. A gente busca, a partir da dor do outro, resolver um problema, né? Enfim, da demanda que tem no mercado, né? E aí a solução é muito mais assertiva. Você diria que é mais ou menos por aí mesmo, né? Mas como é que se dá esse diagnóstico? E como é que se dá esse diagnóstico? Quando você é recrutada por uma empresa, por exemplo, para trabalhar com games lá, com um serviço que você vai oferecer, como é que você diagnostica? Por onde você vai? Por onde começa esse trabalho? A gente precisa sempre entender qual é o objetivo daquela empresa. Ela quer mais conversões? Então eu não vou colocar num lugar que o usuário não possa clicar, por exemplo. Sendo bem superficial aqui. A gente tem que entender qual é o momento daquela empresa, que outras ações com games ela já fez no passado. Existe até um termo que chama marca golfinho, que é a marca que aparece, desaparece, não tem uma construção a longo prazo, e isso é extremamente negativo para a marca. Então, a gente tem muito cuidado e muito carinho em analisar isso para fazer todo o storytelling dessa marca nesse meio, porque os gamers são muito criteriosos. Se é uma marca que é oportunista da forma negativa, não vai nunca chegar no resultado esperado. Por isso que precisa ser feito com profissionais que entendem do negócio para multiplicar todos os seus resultados positivos. Aí parte da essência, então, né? A gente volta àquele tema do quanto é importante o propósito da sua marca, né? É a partir dali que se consegue trabalhar com várias outras ações.
Mas para o game isso é muito forte também, é um ativo forte, né? Você ter a definição, o propósito bem estabelecido e aí a transparência também, né? Porque não dá para se criar, não dá para se copiar também nesse mercado, né, Cíntia? Não, com certeza, tem que ter tudo muito bem definido. A gente segue 100% dados, até o uso de inteligência artificial também a gente já consegue compor no nosso negócio, e pesquisa, muita pesquisa, e entender, fazer todo o diagnóstico da marca para chegar do ponto A ao ponto Z da melhor forma possível, trazendo muitas conversões. Cíntia, a gente está falando aqui de algo que para muita gente, e é mesmo, né? É novo, é muito novo para você não, porque desde criancinha você já mexe com isso. Mas enfim, para muita gente é novo, às vezes até é bicho de 7 cabeças, lidar com tecnologia e com game. E isso muda a cada dia ao mesmo tempo, né? A gente está vivendo uma transformação digital e muito rápida quando se fala de tecnologia. E ainda assim, o que você vê de futuro, então, de tendências? Por onde a gente caminha? Por onde os gamers caminham aí? Qual é a próxima fase que a gente vai ter que passar aí e trazer isso para o empreendedorismo com eficiência? Não, eu vejo muito, já presente, né? Não é nem futuro, mas muito uso de inteligência artificial para nos auxiliar nessa caminhada. Eu não acredito que a inteligência artificial vá roubar o trabalho das pessoas, mas quem sabe utilizar muito bem vai sim roubar o espaço de quem não sabe utilizar. E isso é um fato, a gente já está vendo isso acontecer, e então o meu conselho é que as pessoas de fato se atualizem. E voltando também para a publicidade, né? Dentro dos games, dentro do universo dos esportes, hoje ainda é ali uma linha de mídia, uma partezinha de inovação. Mas é tão natural, tão orgânico e parte do nosso dia a dia que vai ser logo uma linha obrigatória, assim. Se tem uma marca que ainda não está no universo dos games, que ainda não se apropriou desse segmento, vai ficar para trás, não vai ser tão lembrada como gostaria que fosse. E vai ver os concorrentes brilhando no sucesso. Que bom você trazer essa coisa do orgânico aí enquanto tecnologia, enquanto ferramenta que é o gamer, porque a gente quer ver também essa construção ou esse movimento orgânico para tudo, né? Para empreendedorismo feminino, para iniciativas, para aberturas como que foi que você fez na sua vida, e certamente você está sendo uma referência para muitas outras meninas também, né? Que é possível sim, em qualquer área sim, independente do gênero, é pela competência, é pelo conhecimento, você buscou a habilidade que você tinha lá de criança, e é muito interessante essa mensagem sua aqui. E aí, para falando de mensagem, eu queria mesmo que fechar essa nossa conversa, a gente teve quase 1 hora de conversa, que você, de certa forma, sintetizasse isso. Quando a gente fala de gamers para negócios, né, para empresas, que tipo de, não sei se orientação, dica, mas talvez da sua experiência, você diria para o empreendedor hoje, independente do ramo e do porte, que ele deva atentar mesmo, sintetizando toda essa nossa conversa, do que é mais interessante se pensar, trazendo isso como um ativo forte e que vai dar resultado, vai dar produtividade, vai dar receita no final das contas. Vou dar uma resumida porque dicas eu tenho muitas para ajudar o pessoal. Primeiro, gente, não se afetem com os desafios. O desafio vai ter sempre e a gente vai ter que estar pronto para ele. Quando a oportunidade chegar, esteja muito pronto. Quando a minha sócia veio com a proposta de me incluir e da gente abrir uma empresa, eu sabia que eu estava pronto para isso. Então, muito obrigada, Marcela Miranda, Juliana Almeida. Estamos construindo um negócio do nosso coração e também de muito sucesso. Além disso, uma dica muito especial que eu sempre dou para qualquer pessoa: aposte no seu networking. As empresas são feitas de pessoas. Então, você não vai fazer um negócio com uma empresa X, você vai fazer um negócio primeiro com uma pessoa que trabalha na empresa X. Então, relações interpessoais são extremamente importantes.
E muitas vezes essa pessoa dessa empresa X é que vai te chamar para uma oportunidade, até para ser uma sócia, quem sabe em algum momento. Então, apostem em networking, apareçam, usem as ferramentas, redes sociais, não só para o lado pessoal, mas também mostre o que você faz, mostre o seu trabalho. Às vezes uma pessoa que te segue há 2 anos não sabe que você faz algo que às vezes é o que ela mais procura e não conhece esse profissional, sabe? Então, mostre o que você faz, não tenha vergonha. Então, se você tem vergonha de vender o seu produto, ninguém vai comprar, gente. Como as pessoas vão comprar para saber o que você faz, o que você vende, como que você brilha? E principalmente, vocês não estão vendendo coisas, estão ajudando pessoas. E empreender é isso, formas novas de ajudar as pessoas profissionalmente. Ótimo, uma lição aqui, Cíntia. Foi um prazer enorme ter conversado com você. Muitíssimo obrigado, digo mais uma vez, por disponibilizar o seu tempo, por trocar ideias, por nos ensinar tanto também aí, me ensinou bastante hoje. Parabéns a você pelo seu trabalho, a Marcela, a Juliana também, a todas as suas colaboradoras, até pelo mês, pela semana, enfim, continue sempre nesse trabalho, conte sempre com a gente aqui também para a gente divulgar mais ideias. E muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no Rumo Certo, no canal Empreender, nessa edição especial de hoje. Foi um prazer conversar com você. Foi um prazer, Sebastião, uma honra estar aqui. Muito obrigada pelo convite. A gente espera que esse programa chegue em muitas e muitas empreendedoras também. E quem quiser entrar em contato comigo, todas as minhas redes sociais, Cíntia Rodrigues ou Feniquinha, que é o meu nick nos jogos. Ótimo, muito obrigado. Tá dado o recado. Muito obrigado a você de casa que acompanhou essa edição especial de hoje do Rumo Certo. Eu volto no próximo programa. Forte abraço e até mais.